A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus, sempre com o objetivo de edificar o corpo de Cristo e pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudo do livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. O primeiro trimestre de 2022 está uma bênção essa revista, com o tema do profeta Ezequiel. Aqui é comentada pelo pastor Valdir, um dos comentaristas da revista. E deixa eu mostrar a capa da revista para vocês. Eu tenho aprendido muito com essas lições, eu tenho certeza que você também tem aprendido. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero aqui deixar meu agradecimento a Deus, a você que é inscrito no nosso canal, que tem compartilhado, curtido, comentado, deixado o like aqui embaixo, ó, tá uma benção o canal, graças a Deus. E você que está passando aqui pela primeira vez, é novato aqui no canal, eu já quero te convidar para você fazer parte do canal do Pastor Edri. Se inscreva no nosso canal aqui, não paga nada para se inscrever, viu? É de graça, viu? Fique aqui no nosso canal, compartilhe, curta, comente, sua participação também será muito importante. Deus possa te abençoar grandemente, você que está pela primeira vez aqui, E toda semana eu lanço conteúdo e são conteúdos que edificam a sua alma e com certeza vão melhorar a sua vida espiritual. Vamos para a lição? Nós estamos na lição de número 10, que será lecionada no dia 6 de março em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem aos ensinos da editora Betel. Lição de número 10, a visão da torrente das águas purificadoras. Hoje nós vamos estudar sobre esta visão maravilhosa que o profeta teve da parte de Deus, e vamos para o texto áureo. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levado ao mar, sararão as águas. Ezequiel capítulo 47, verso 8, que é o texto que nós estamos lendo hoje, capítulo 47. Se você puder ler todo o capítulo, com certeza você vai entender melhor a lição. Verdade aplicada. As águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem 3 coisas que as águas produzem: transformação, frutificação e sustentação. Aleluia! Os objetivos da lição, devo aqui alcançar 3 objetivos. Primeiro, mostrar a visão das águas que jorram do templo. E segundo, falar do uso do termo das águas nas mensagens bíblicas. E terceiro, destacar a água viva no presente e no futuro. Texto de referência está em Ezequiel, só apenas o versículo 1, 2 e 3, por isso que estou falando que é importante ler todo o capítulo 47 para você entender. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam mais água desde a banda direita. Olha só. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artelhos. Aleluia. Ou seja, aqui pelo tornozelo, né? Artelho, tornozelo. Então, vamos ler aqui a introdução. A visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte de uma mensagem de restauração transmitida ao povo no povo cativo. Ao longo de toda a Bíblia, a menção de rios, águas, com sentido metafórico que transmite verdades espirituais, e o que será estudado nessa lição. Então, nós vamos ver aqui uma série de visões. Por isso que o profeta Ezequiel é considerado o profeta visionário. Foi um profeta que Deus se manifestou a ele através de muitas visões, que ele assim descreveu aqui no seu livro. E são visões que trazem lições para nós. Foram visões para a nação de Israel, muito para a nação de Israel naquele dia do cativeiro, mas que trazem lições maravilhosas para os nossos dias atuais. Então, semana passada nós vimos que Deus ali, através de uma visão do vale de ossos secos, leva o profeta ali a um vale onde tira muitos ossos, e ali Deus questiona ali o profeta se aqueles ossos poderiam voltar a viver. O profeta coloca sua confiança no Senhor, e o Espírito de Deus
através do profeta que profetizou vida sobre aquele vale através das ordens dadas a Deus. Então o Espírito de Deus atuou e ali os ossos voltaram a viver. Então ali estava simbolizando a nação de Israel, que estavam como vale de ossos secos e precisavam de vida novamente para ser restaurada. E aqui mais uma mensagem da restauração é a visão da torrente das águas purificadoras. Nessa visão, o profeta Ezequiel é levado por um homem, provavelmente é um anjo do Senhor, que Deus se apresenta através de anjos na terra. Naquela época, Deus se apresentava na teofania, Deus através dos anjos. Então, aquele homem leva o profeta Ezequiel a uma visão, e nessa visão o profeta Ezequiel ele via águas que saíam do templo e passavam por várias partes de Jerusalém, ali, e passavam por alguns canais até chegar no Mar Salgado, que depois de dois séculos depois de Cristo se tornou o Mar Morto. Esse Mar Salgado era um mar que possuía um nível muito elevado de sal, não produzia vida e dele não continha vida nenhuma, mas na visão que o profeta tem, ele vê ali essas águas que saíam do trono, chegando até aquele mar salgado e aquele mar sendo sarado, aquele mar voltando a ter vida de novo. Então, o profeta Ezequiel traz essa mensagem de Deus, essa visão à nação de Israel no cativeiro, que estava ali passando por um processo, um juízo de Deus, mas que Deus tinha o seu plano, tinha suas maneiras de restaurar o povo, tinha um projeto ali para restaurar a nação, e Deus estava dizendo ali ao profeta Ezequiel que através daquela visão, Deus ia sarar a sua nação, Deus ia restaurar novamente o seu povo, e nesse tempo ia ter algo muito mais valoroso, que era uma fonte debaixo do trono desse templo, que ia jorrar, e essa fonte ia levar vida aos outros lugares onde tivesse morte. Então, ali o profeta ele tem essa visão de Deus, e nós podemos perceber que nesses três conjuntos de restauração aqui, que foi o capítulo 37, o capítulo 40 e o 43, traz aqui restauração de Deus à nação. Deus ali tentando restaurar o seu povo, o templo e a terra, e trazendo purificação através das águas. Aleluia! Então, foi muito importante essa visão de Deus ao profeta Ezequiel. E essa revista aqui, essa lição, ela não tem assim tanto dificuldade selecionada, porque o escritor da revista ele já traz de uma maneira bem prática, bem fácil. Apenas nós vamos aqui algumas coisas, tirar algumas dúvidas, mas a revista ela mesmo se auto-explica. Então, se você estudar com bem calma a revista, com certeza, e você pedir a direção do Espírito Santo, você dará uma ótima aula domingo, no dia 6, essa lição é de número 10. Então, o meu desejo é que no dia 6, agora de março, você consiga dar uma aula abençoada. E você também que não é professor, que é somente aluno, está aqui conosco no nosso canal, aqui assistindo nossas aulas semanalmente. Deus vai falar com você também poderosamente. Tópico 1.1. A fonte das águas. Para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente a sua confiança no magnífico templo construído por Salomão e posteriormente testemunha a destruição do mesmo, além de estar agora no cativeiro, a visão de Ezequiel acerca da restauração do templo, conforme no capítulo 40 e 44, e de águas saindo debaixo da entrada do mesmo, como está aqui também em Ezequiel 47 a partir do versículo 1, deve ter sido surpreendente e renovadora. Aleluia. Então nós podemos ver aqui que Salomão, no ápice do seu reinado, ali Salomão, filho de Davi, ele constrói e termina o templo ali do Senhor, na cidade de Jerusalém, um templo glorioso, adornado com muito ouro, com muitas especiarias, com as melhores madeiras. Então era um templo que encheu o coração do povo de Deus de alegria, e eles ficaram alegres. O Senhor ali recebeu o sacrifício ali do povo de Salomão, e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, e ali o Senhor renovou a aliança com o seu povo. Mas, passar do tempo, as pessoas passaram a colocar a sua confiança no templo, acreditando que o templo poderia ajudá-los em alguma situação, em algumas questões, mas nós sabemos que Deus, ele age de maneira diferente. Deus não divide a sua glória com ninguém, e muito menos Deus ia dividir a sua glória com um templo feito por mãos humanas, levantado de madeira e de tijolo.
Deus queria que a nação de Israel se voltasse para ele. O templo era apenas um lugar onde as pessoas iriam para adorar a Deus, não colocar sua confiança no templo. Tanto é que anos depois, o mesmo povo que viu o templo sendo erguido, eles também contemplaram esse templo sendo destruído pelo rei Nabucodonosor, quando nós vimos aqui na primeira edição, e aqui também, lá descrito também no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, ali Nabucodonosor entrando ali em Jerusalém, sitiando, levando o povo cativo, na qual também Ezequiel foi, e todos ali os patriarcas de Jerusalém foram ali cativos, e depois Nabucodonosor, em outra empreitada, veio e destruiu totalmente o templo, deixando o templo em ruína. Então o povo não tinha mais esperança, não tinha mais tempo, o povo não tinha mais direção, perdeu a sua direção religiosa, acreditavam que Deus só iria se manifestar ali no templo, mas na verdade Deus não se manifestava só no templo, Deus estava disposto a se manifestar a todos aqueles que abrissem seu coração e se voltassem somente para Ele e obedecessem às suas leis. Mas nós vemos que o povo estava frustrado, triste e acreditavam que estavam desamparados. Aí Deus vem com essa visão aqui das águas purificadoras, mostra ao profeta Ezequiel e o profeta Ezequiel transmite ao povo. Então essa visão, ela trouxe renovo ao povo, trouxe ali esperança novamente, surpreendeu a nação que não tinha mais jeito, que acreditavam que estavam como ossos secos, que não tinha mais esperança, mas aí vem essa mensagem aqui de que Deus novamente iria erguer o templo de Jerusalém, o templo ia voltar a ser erguido de novo, e debaixo desse templo haveria um trono, e nesse trono, debaixo dele tinha mais águas, as águas que passavam pelos canais até chegar ao mar salgado, um mar com um nível muito alto, elevado de sal, que hoje nós conhecemos como Mar Morto, mas antes, 2 séculos depois de Cristo, foi reconhecido como Mar Morto, mas antes era mar salgado. E na visão do profeta Ezequiel, aonde essa água que saía do templo passava, ela trazia vida e sarava as outras águas, saravam, onde passava trazia cura. Então ali Ezequiel transmite essa visão à nação de Israel e o povo se alegra, e foi surpreendente e renovadora. Considerando que o templo possuía forte significado na vida religiosa do povo de Israel. Tal associação do templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como fonte da água da vida. Então, nós vemos que o templo de Jerusalém tinha forte ligação com a vida religiosa do povo. O povo acreditava que Deus estava habitando somente naquele templo e que somente ali que poderiam sentir a presença de Deus. Lá no cativo, nos domínios ali da Babilônia, eles não acreditavam que Deus poderia mais se manifestar a eles porque eles estavam longe do templo, porque o templo estava destruído. Mas ali o profeta Ezequiel traz essa visão e eles têm ali uma renovação e entendem de que Deus não o esqueceu deles e que Deus estava à disposição para lhes abençoar, para que assim houvesse arrependimento, Deus iria vir restaurar a nação e novamente a glória do Senhor ia ser manifestada. E o escritor aqui da revista, ele faz também uma comparação, né? Como esse rio descendo ali do trono, também como Jesus, a fonte da água da vida. Lembra o próprio Jesus, ali, o próprio Senhor, como fonte da água da vida. Quando Jesus, ali, ele, em uma de suas viagens ali, ele tem uma conversa ali com a samaritana no poço, e ali a samaritana ali fala para o Senhor, em conversa, que ela foi buscar água, é claro, né? E ali o Senhor pede água para aquela mulher, e ela diz: tu sendo um judeu, pede água para mim, eu que sou samaritana. E o Senhor diz a ela: olha, se tu soubesse quem está te pedindo água, eu te daria a água da vida eterna, e tu nunca mais voltaria a ter sede. E ela disse: Senhor, o poço é fundo, não tem como tirar essas águas. Então o Senhor ali em uma conversa, aquela mulher, ela prova ali da água da vida eterna, Jesus ali se revela ali para ela como fonte da água da vida. Jesus ali mostra ali como estava a situação espiritual daquela mulher. Aquela mulher tinha sede espiritual, não somente sede física, mas tinha sede espiritual, estava morrendo porque estava com sede espiritualmente. Talvez estava até morta, mas as águas vivas do Senhor passou na vida daquela mulher e ela voltou novamente a ter vida, reconheceu que ela estava numa posição de pecadora e de que precisava se ligar à fonte da água da vida para poder jorrar essa fonte dentro dela, para que ela nunca mais voltasse a ter sede, essa sede espiritual. Tanto é que ela saiu pelo mundo afora pregando e anunciando que Jesus era o Filho de Deus e que era o profeta enviado. Então nós vemos que aonde as águas da vida passavam, na visão do profeta Ezequiel, elas traziam vida.
Aonde Jesus passava, ele trazia vida, aleluia. E onde hoje a igreja passa, que é o representante de Cristo, ela tem que levar vida, passará às outras pessoas e levar vida e vida em abundância. Então, nós podemos ver o interessante da Bíblia, que ela é toda cristocêntrica, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos Cristo sendo revelado na palavra. E eu fico maravilhado ao ver a conexão que tem do Antigo com o Novo Testamento. Tanto é que na formação do cânon da Bíblia Sagrada, esses livros foram considerados livros inspirados por Deus, porque são livros cristocêntricos e que têm uma forte ligação com o outro nos seus assuntos. Então, graças a Deus que foi colocado dentro do texto sagrado da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel e o livro de João, porque são livros inspirados pelo Senhor. Então, aqui também tem a visão de João. João, lá na ilha de Patmos, recebe a visão ali do céu, no rio da água da vida. Então, todos nós ali um dia vamos saciar nossa sede naquele rio da água da vida que desce do trono de Deus, do Cordeiro. E todas as nações, todos aqueles que beberam dessa água aqui na terra, que saciaram a sua sede, um dia chegarão no céu e irão beber do rio da água da vida, ali na cidade de ouro, do mar de cristal, e a Canaã celestial que guarda toda a igreja. Então, se você é um crente, é lavado e remido pelo sangue de Jesus, já está bebendo dessa água da vida eterna, com certeza você também vai estar ali, num grande dia, naquele grande rio da vida, ali contemplando o Senhor face a face. E você que ainda não bebe dessa água, assim como aquela samaritana ainda não tinha bebido da água da vida, eu quero te convidar em nome de Jesus, beba dessa água da vida hoje, que o Senhor Jesus está te oferecendo. Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida em abundância. Se você crê, do seu interior fluirão também rios de águas vivas. Aleluia. Tópico 1.2. Tópico 1.2. O percurso e a profundidade das águas. Vamos ler? As águas que saíram do templo corriam para o oriente, considerando que a frente do templo estava voltada para a direção. Ezequiel 47, 1, 2 e verso 8. A glória de Deus veio do Oriente para o templo restaurado. Olha só, a glória de Deus veio do Oriente para o templo restaurado, quando o templo foi restaurado. Conforme Ezequiel 43, 1 e 2, que será tema da nossa lição domingo que vem, da próxima lição, da lição de número 11, será o tema da nossa lição, o capítulo 43 de Ezequiel. As águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas, conforme Ezequiel 47, 8. À medida que corriam as águas, a profundidade ia aumentando. A medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 40, versículo 3. Leia lá que você vai ver que tem conectividade uma coisa com a outra. Cada 1000 côvados, ou seja, cada côvado representava cerca de 45 centímetros, então, na média, 1000 côvados ia dar 500 metros. Então, 500 metros foi a primeira etapa que, na visão, o homem leva o profeta para dentro das águas, e assim o rio não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem. Então, aqui o escritor faz até uma pergunta, em forma de pergunta para nós, até que ponto, no qual até o ponto no qual já não podia atravessar andando. Um total de aproximadamente 2.000 metros de extensão, ou seja, em 4 etapas, a cada 1000 côvados, cerca de 2.000 metros, o profeta já estava totalmente inundado na presença de Deus. Deixemos-nos ser conduzidos pelo próprio Deus. Aí eu quero lançar uma pergunta: até que ponto você tem deixado Deus conduzir a sua vida? Até que ponto você tem entregado a direção da sua vida ao Senhor? Porque aqui, esses 4 estágios aqui, tornozelo, primeiro estágio, na qual a pessoa ainda tem controle do corpo, ainda quer voltar ainda para as margens do rio, mas à medida que o homem foi levando o profeta foi inundando até o joelho, e à medida que o joelho foi inundado, o controle do corpo já diminui, e quando o homem leva o profeta mais dentro do mar, do rio, ali das águas, ele já está com o seu lombo totalmente inundado pelas águas, e ali o profeta já está perdendo o controle sobre as suas ações para voltar, a não ser nadando. Mas nós vemos que quando no 4º estágio ali, também simboliza a nossa vida espiritual, o profeta já está totalmente
imergido dentro da água, seu corpo, e ali o profeta já não tem mais controle das suas ações, ali é o próprio Deus que está conduzindo ali a vida do profeta. Assim também em nossas vidas, que nós possamos nos deixar ser guiado, controlado pelo Senhor. Aí eu te pergunto, em qual estágio você está na vida espiritual? Será que você está no estágio do tornozelo, da vontade de voltar, do joelho, onde as dificuldades estão vindo, as provações estão vindo, você está com vontade de desistir do Evangelho, ou você está com as águas já no lombo, onde você já está mais firme na presença de Deus, vem o desejo de voltar, mas você quer continuar entrando na presença de Deus, e chegar ao quarto estágio, na qual você está totalmente na dependência do Senhor, aonde você não tem mais controle sobre as suas ações, ao ponto do que o apóstolo Paulo diz assim, não eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós chegamos ao estágio de ser submergido nas águas, nós chegamos ao estágio que o apóstolo Paulo mencionou. Não eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo que não era ele mais que tinha controle das suas ações, mas sim o Espírito Santo de Deus que estava dentro dele, na qual ele era conduzido pelo Senhor. Então, quando nós, homens e mulheres, somos conduzidos pelo Senhor, meu irmão, o resultado é maravilhoso. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos alcançar o sucesso, conseguimos alcançar nossos objetivos, porque nós não estamos indo com a nossa vontade, mas pela vontade do Senhor. Lembra Jesus, quando foi levado lá no capítulo 4, lá do livro de Mateus? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Então, você vê o resultado. Cristo ali passou por várias provações, mas o Senhor ali saiu vitorioso. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus foi conduzido ali pelo Espírito Santo de Deus, não por suas próprias vontades, mas pela vontade do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar e te convocar em nome de Jesus. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe o Senhor tomar a direção da sua vida. Deixe o Senhor controlar o teu ser, porque quando o Senhor controlar o seu ser, você vai deixar tudo no altar na presença de Deus. Tem um hino que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Tá vendo assim? Assim é maravilhoso, irmão. Quando tudo nós deixarmos no controle de Deus, irmão, tudo Deus é perfeito, Deus sabe o que faz. Então tudo dará certo na nossa vida, por quê? Nós vamos estar entregando o controle nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tá gostando da aula? Deixe seu like aí, viu? O cantor aqui não é muito afinado não, mas Deus é que está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. 1.3. Águas que vivificam. Destaquemos dois textos relevantes ao encerrar esse tópico. Viverá tudo por onde quer que entrar, Ezequiel 47:9, e por suas águas saem porque suas águas saem do santuário, Ezequiel 47:12. O homem que conduz o profeta ainda desperta para que prestasse muita atenção, tá vendo aqui, ó? Desperta para que prestasse muita atenção. O foco agora é o efeito vivificador da água. Então, o homem que estava na visão ali conduzindo o profeta Ezequiel estava falando, presta atenção, o que é que essas águas causam, onde elas vão passando. Então, quando Ezequiel começou a prestar atenção que a água que saiu debaixo do trono do templo, onde elas passavam, elas produziam vida. Então as águas, elas eram um símbolo da vida, elas estavam trazendo vida. Aquelas águas eram a fonte de vida a todos os seres vivos. Aonde ela passava, ela produzia vida, aleluia. Que essas águas continuem passando nas suas vidas e produzindo vida hoje. Que as águas do Senhor continuem passando sobre a tua vida, e onde houver morte, vai ter que ter vida, em nome de Jesus. Aonde houver vale de ossos secos, vai ter que ter vida de novo. Aonde não tiver mais capacidade de vida, de ser na terra, aonde passar essas águas, elas possam trazer vida. E na tua vida, em nome de Jesus, essas águas possam estar passando, que você possa estar sentindo a presença de Deus através desse vídeo, e o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo um mover na tua vida, ao ponto de você sentir nesse momento a presença de Deus. Aleluia. E também aqui, nas águas que vivificam, é um tópico muito importante, porque o autor até deixa aqui um site, né, para a gente poder pesquisar sobre a importância da água. Pessoal, a água ela é muito importante. Para começar, 70% do nosso corpo é composto por água.
O planeta, cerca de 60% a 70% é composto por água. Então, veja a importância que a água tem. Fazendo uma ligação da água que descia do trono, a importância que ela tinha, e hoje a importância que a água mesmo que nós bebemos, a água física, ela tem em nossas vidas. Hoje não pode ter vida e nunca pôde ter vida na Terra se não for pela água. Aonde não tem água, não tem vida. Então, nós vemos aqui nesse tópico que quando as pessoas mandam fazer expedição em outros planetas para ver se há possibilidade de vida, primeira preocupação é se tem água, porque se não tiver água, não tem como ter vida. Lembra quando Abraão saiu lá da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, e por onde ele passava, ele cavava poço, porque a região que ele andava ali era muito difícil de ter água. Então, se não tinha água, não tinha vida. Então, Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência, por onde eles passavam, eles abriam um poço, abriam um canal de água embaixo da terra para poder ter água, porque sem água não tinha vida. Se Abraão não tivesse cavado água, a sua geração com certeza não teria chegado aonde chegou, porque sem água ninguém consegue ir à frente. Então, nós vemos a importância que tem a água. Então, hoje, nós precisamos zelar por esse bem maior que Deus deu, que é a água, por esse benefício tão importante para o nosso ecossistema, para o nosso corpo. Então, hoje, tem pessoas que estão extraviando a água, tem pessoas que não dão importância, mas o dia que começar a faltar água na terra, você vai ver a importância que a água tem. Graças a Deus que o Brasil é um dos países com mais água potável no mundo. Então, hoje não temos muito essa necessidade, aqui não vemos muito de poder estar preservando o nosso meio ambiente, não desmatando, para que no futuro nós não venhamos ficar sem água, porque nunca passamos por uma seca completa. Mas pode chegar, assim como tem países que a água já está faltando. Nós temos que cuidar da água, cuidar dos nossos mananciais, não abrir a torneira por qualquer bobagem, deixar a torneira aberta, extraviando água. Vamos cuidar da nossa água, porque ela é fonte de vida. Sem água não tem vida. Enquanto os seres humanos não entender que nós não tomamos dinheiro, nem comemos dinheiro, não vamos parar de desmatar. Mas nós precisamos conscientizar as pessoas para economizar esse líquido tão precioso, porque se faltar, acabou a vida na Terra. Então, não podemos deixar essa água faltar. Assim também trazendo para o nosso mundo espiritual, não possamos deixar faltar água nas nossas vidas, porque o crente que fica sem água, o crente que não busca na fonte, que é o Senhor Jesus, com certeza ele morre seco. Ele morre na sequidão, o calor mata ele, porque ele não tem água. Então, que você beba dessa fonte da água da vida, assim como essa fonte estava jorrando lá do templo, trazendo vida, Jesus continua ainda trazendo vida na terra através da água da vida, essa água espiritual, que é tão valiosa para a igreja do Senhor, para todos aqueles que buscam a presença de Deus, para todos aqueles que querem se manter vivos na presença do Senhor, precisam beber dessa água diariamente. Se você não está bebendo dessa água, eu te convido a beber em nome de Jesus, amém? Vamos para o tópico 2. Tópico 2, o uso do termo água nas mensagens bíblicas. Então, nós vamos ver aqui que nem sempre, nem toda vez que é mencionado água na palavra do Senhor, nos textos bíblicos, está somente falando de bênçãos ao povo de Deus. Nós vemos também lá quando Noé foi avisado por Deus para fazer aquela arca, e nós vemos no capítulo 7 que as águas inundaram toda a terra, então a água matou todo ser que tinha fôlego sobre a face da terra. Então a água também trouxe destruição, não trouxe naquele dia bênção, apenas destruição. Só foi salvo quem estava dentro da arca, mas se estivesse dentro da água também teriam sido mortos. Mas a prova de Deus o alertou ali ao povo de Noé, e Noé entrou na arca e foi salvo. Mas quem não estava na arca, morreu tudo. No Salmo 93, a água vem ser representada como poder. Mateus capítulo 7, versículo 26, Jesus ali ensinando ali as pessoas, dizendo que o homem que ouve as palavras de Deus não as pratica, é semelhante àquele que construiu sua casa na areia, as águas vieram, os rios transbordaram e aquela casa foi arrastada. Então, ali houve destruição. Então, nem sempre as águas vão representar somente bênção, mas aqui no texto de Ezequiel, que nós estamos lendo, as águas aqui elas vão trazer no sentido espiritual, vão trazer bênção às pessoas. Essas águas aqui que estão sendo mencionadas no capítulo 47 são águas purificadoras, águas que vão trazer vida à nação de Israel e água que com certeza está trazendo vida até hoje para todos nós. Tópico 2.1, a ação divina transformadora.
e sendo levado ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47:8. Ou seja, a água salgada se tornarão doces e saudáveis. Esse mar denominado mar de sal, conforme Gênesis 14:3, se você for ler lá, está mencionado águas de sal. Números 34 e Josué 3:16. Entre outros, segundo o dicionário enciclopédico da Bíblia, após segundo século depois de Cristo, que passou a ser denominado como Mar Morto, como eu já mencionei aqui. Não era Mar Morto, era Mar de Sal. 2 séculos depois de Cristo, que foi chamado de Mar Morto. É o ponto mais baixo da face da Terra em relação ao nível do mar. É o ponto mais baixo, é onde se localizava o Mar Morto, onde se localiza o Mar Morto. A salinidade torna qualquer vida impossível e os peixes do Jordão que caíam ali morriam rapidamente. Olha só. Contudo, a visão de Ezequiel as águas que brotaram do trono de Deus entrarão no Mar Morto e isto resultará em transformação, como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército. Então, o que acontecia? Todo peixe que saía do Rio Jordão e entrava pelos canais e caía no Mar Morto, ele morria. Por quê? Porque o mar não havia possibilidade de ter vida, devido ao alto número de sal. A água era muito salgada, então todo peixe que caía ali morria. Mas Ezequiel começou a perceber que quando as águas saíram do trono, elas passavam ali e chegavam ao Mar Morto e levavam os peixes junto, com certeza ali os peixes não morriam porque as águas estavam sendo purificadas. Então, foi uma visão muito extraordinária que Deus mostrou a Ezequiel, de como Deus ia restaurar essa nação, e graças a Deus essas águas chegaram, e essas águas trouxeram a nação de Israel de volta do cativeiro, e restauraram o templo, e essas águas chegaram até nós através de Cristo. Aleluia! Este mesmo poder se manifestou por intermédio de um rio de águas vivificadoras. Trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus que nos alcançou com um rio. E vos vivificou, estando vós mortos, estando nós ainda mortos, nos vivificou. Então nós, trazendo para nossas vidas espirituais hoje, nós estávamos mortos espiritualmente, nós não tínhamos vida, porque estávamos no mar de sal, estávamos no Mar Morto, mas quando nós recebemos as águas purificadoras de Cristo através do sacrifício, ali a graça foi manifestada na terra, e ali as águas que não produziam vida passaram a produzir. Então todos aqueles que estão recebendo essas águas estão sendo purificados e voltando a ter vida. Eu estava morto espiritualmente longe de Deus, mas o dia que eu recebi essas águas purificadoras, eu passei a ter vida. Aleluia! Se você passou a ter vida através dessa água, dê glória a Deus aí e deixe seu like em nome de Jesus. Oh, glória! Tópico 2.2, a ação divina de frutificação. Então, percebe que o primeiro ponto da ação divina, ela transformou e agora ela vai frutificar. O texto menciona a abundância de árvores, em Ezequiel 47:7. Porém, não apenas árvores, mas notemos que só no versículo 12 há 4 menções e expressões sobre frutos. Agora, atentemos para a localização das árvores, às margens do ribeiro ou junto do ribeiro. Ezequiel 47:7-12. Sim, as águas que saem do templo do Senhor fazem a diferença e é permitente a conexão com a mensagem de Salmos 1. Olha só, onde vemos o salmista associando estar junto ao ribeiro de águas com relação a uma pessoa com a palavra de Deus. Prazer, meditar, frutificar, para ser bênção na vida de outros e para a glória de Deus. Então, nós vamos ver que a ação divina, ela produz fruto. Então, à medida que essas águas iam passando, iam trazendo vida, aqui o texto já menciona como uma árvore. Então, as pessoas que estavam próximo desse rio, estavam próximos dessas margens, tinham vida. Assim como o salmista, lá no Salmo 1, ele fala que aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ele será como árvore plantada longe aos ribeiros de água. Então, são águas que têm as suas raízes na água, nas águas purificadoras. Então, essas árvores, elas produzem vida, mesmo que estejam num tempo de seco, de deserto, essas árvores sempre vão dar fruto, sempre vão estar com as suas folhas verdinhas, porque as suas raízes estão estendidas até o ribeiro. Então, da mesma maneira como
Deus mostrou ao profeta Ezequiel, a nação de Israel precisava estender as suas raízes até esse rio para que fosse restaurada, para que essas árvores voltassem a dar fruto e as suas folhas fossem verdes e esses frutos servissem de alimento e as suas folhas de remédio para as outras nações. Então, nós podemos sim fazer essa conexão aqui do capítulo 47 com o Salmo 1. Mas essas árvores, elas produziam frutos, porque o prazer delas estava no meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Aí eu te pergunto, você tem meditado na lei do Senhor de dia e de noite? Você tem obedecido à palavra de Deus? Você está plantado junto aos ribeiros de água, as águas da vida, que é o Senhor? Você tem deixado Deus tomar a direção da sua vida? Será que no momento de crise, de sequidão, você tem dado fruto? Ou você tem se ficado uma árvore seca, sem frutificar e não tem vida? Ou você está firme na presença de Deus e venha o que vier, você vai dar fruto no tempo certo, porque você é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, você é uma árvore que está numa localização geográfica correta, falando no sentido espiritual. Você é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, aleluia. Se você é essa árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, te alegra, porque no ano da sequidão, no ano de dificuldade, você vai continuar dando fruto, porque você vai estar na presença de Deus. E o texto aqui de João 15, vem falar também sobre a glória de Deus. Se você ler o capítulo 15, vai mencionar várias vezes de permanência na presença de Deus. Então você vai ver que João 15 aqui, o Senhor fala que os frutos, Deus vai ser glorificado através dos frutos que nós vamos ter como árvore. Então, à medida que nós frutificarmos, Deus será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Então, é importante nós dar fruto na obra de Deus, nós dar fruto na obra do Senhor, porque fazendo assim, com certeza, nós vamos estar agradando o coração de Deus. Tópico 2.3. A ação divina de sustentação. Nos termos do texto de Ezequiel 47:12, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem a ideia de sustentação ou perseverança. Não apenas crescer, mas frutificar. Deus quer que cresçamos e frutificamos. Não apenas crescer e frutificar, mas perseverar. Lucas 8:15. Talvez um dos maiores desafios do cristão hoje é em ser perseverante. Para o nosso tempo de tanta liquidez, uma das mensagens do último livro da Bíblia é: vencerão os que estão com ele, e chamados eleitos e fiéis. Aleluia. Então, nós vamos ver uma outra ação dessas águas purificadoras. Elas trazem sustentabilidade. Elas sustentarão. Ou seja, não somente crescem, não somente dão fruto, mas os frutos permanecem. Os frutos não desaparecem, porque são árvores que estão plantadas no lugar certo e no tempo certo vão dar os seus frutos na estação correta. Lembra que Jesus falou: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vade, dei muitos frutos, a fim de que vosso fruto permaneça. Aleluia. Então, em tudo que pedir ao Pai em meu nome, vos considerar. O Senhor vai conceder tudo aqueles que te estão dando fruto. Então, à medida que você dá fruto e você entra na presença de Deus, o Senhor vai conceder os desejos do teu coração, mas você tem que frutificar, porque o Senhor te escolheu para dar fruto, e frutos com abundância, aleluia, e perseverar em dar fruto, porque não adianta somente dar fruto uma vez e parar de dar fruto. Lembra que o capítulo 15 de João, existem várias palavras lá que estão assim: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Então, dá a ideia de sustentabilidade. Então, é uma coisa que permanece, não é uma coisa que começa hoje e amanhã já encerra. Não. Quem está ligado no Senhor, quem está com as suas raízes voltado para os ribeiros do Senhor, com certeza eles permanecem dando fruto, ainda na velhice darão fruto a palavra do Senhor. Diz que até os velhos vão dar fruto na sua velhice. Então confia no Senhor, coloca na presença dele, fica na posição que com certeza você vai dar fruto. Para o nosso tempo de tanta liquidez, aqui o escritor traz essa palavra liquidez. Uma das mensagens mais difíceis do último livro da Bíblia está escrito: vencerão, mas os eleitos e fiéis. Então, no tempo de liquidez que nós vivemos hoje, um tempo tão difícil, onde tudo se desfaz tão rapidamente,
Estamos vivendo uma sociedade onde antigamente as coisas eram mais sólidas, as pessoas elas perseveravam mais em algo, trabalhavam numa coisa que tinha mais uma sustentabilidade. Hoje nós estamos vivendo a geração com muita liquidez, a geração do já, do agora, onde o sólido deu espaço no palco para a liquidez, onde as pessoas elas começam e desaparecem muito rápido com uma determinada situação. Então, nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas hoje, elas se desfazem muito rápido daquilo que o Senhor até colocou nas suas mãos. Até mesmo hoje os casamentos não têm mais aquela solidificação. As pessoas já se casam e mês que vem já estão se separando. As pessoas já não têm mais aquela vontade de permanecer casado. Mas aprove o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, eu tenho convicção de que muitos homens, muitas mulheres de Deus permanecem casados porque têm colocado as suas vidas diante do Senhor e não têm se deixado levar para esses últimos dias só de superficialidade, somente de coisas artificiais, aonde agora é o momento e pronto e acabou. Então, Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós vivamos uma coisa sólida, algo nós possamos pendurar pela vida eterna. Então, que nós não viemos estar só na presença de Deus hoje, a converter hoje e sentir a presença de Deus hoje e amanhã já não tem mais aquela sustentabilidade. Então, que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, de maneira justa e digna diante do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Então, que nós possamos ter cuidado nesses últimos dias. Estamos vivendo uma época onde tudo está do avesso, onde os valores estão invertidos, onde é proibido até proibir, como eu já mencionei aqui em outros vídeos. Estamos vivendo uma geração onde nada pode mais, o que era legal e social e moral, hoje já não é mais. Então, o que era imoral, hoje já querem aprovar para ser algo normal no nosso meio, mas não devemos aceitar isso, que o apóstolo Paulo falou que nós devemos transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Então, nós como cristãos, temos esse dever de dar continuidade à vontade do Senhor na terra, a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui, ele faz uma pergunta aqui no tópico 2.3. Mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Irmão, como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades, onde tudo é novo, onde amanhã o que é produzido hoje, amanhã já não é mais nada, já não é mais novidade, amanhã já tem algo novo e algo novo. Então, como viver numa sociedade de tanta distração, de tanto entretenimento, aonde que está localizada a palavra de Deus em nossas vidas, onde que está localizada as prioridades do Senhor nas nossas vidas. Então, nós temos que parar em meio a essa sociedade de liquidez, em meio a uma sociedade que já não mantém mais os costumes da palavra de Deus, não tem mais perseverança naquilo que o Senhor colocou na suas vidas, e nós pararmos e nos fazermos essa pergunta: será que eu não tenho me distraído demais e tenho me afastado do Senhor e tenho me distanciado da sua presença e hoje eu estou na sequidão espiritual? Ou eu tenho me envolvido tanto com as novidades que eu tenho deixado a palavra de Deus, mas eu vou me envolver no mundo virtual, somente nas novidades, e o que a palavra de Deus está falando foram coisas escritas por homem? Não, foram coisas inspiradas por Deus, e os homens escreveram, mas é a vontade do Senhor. A palavra de Deus não muda, ela é imutável. Então, o reino de Deus não tem tanta novidade. Tudo que Deus já quis para nós, raça humana, já foi revelado na sua palavra. Então, hoje, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Não importa as novidades que estão surgindo aí. Se não se enquadrar dentro dos textos bíblicos, não passar pelo crivo da palavra de Deus, não, joga fora da tua vida, porque com certeza isso vai trazer esfriamento espiritual e você vai ficar longe da presença de Deus. Aleluia. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que você frutifique, mesmo no calor, mesmo em tempo de sequidão. Aqueles que estão plantados na presença do Senhor, que não se entregam a essas novidades, essas coisas novas que estão surgindo aí, fora da palavra de Deus, com certeza, irmão, eles vão permanecer dando fruto. Eu quero ser um desses que quero permanecer dando fruto, mesmo numa época de tecnologia, mesmo numa época de tantas novidades, tantas heresias que estão surgindo, tantas transformações dentro das igrejas, tantos entretenimentos. Eu quero continuar a dar fruto na presença de Deus, porque eu sei que quem me chamou um dia vai me cobrar tudo aquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Então, vai chegar o dia da prestação de conta e eu quero estar firme na presença de Deus. Tópico 3. Águas vivas no presente e no futuro. É evidente que não é possível esgotar o assunto, pois o rio
é profundo. Assim, encerrando esta lição, refletiremos sobre outros textos bíblicos que também fazem uso dos termos rios ou água, de forma metafórica. Façamos a nossa oração do salmista no Salmo 119. Vocês sabem qual é essa oração no Salmo 119? Está assim: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as tuas maravilhas. O salmista ele pedindo a Deus para que Deus desvendasse seus olhos, para que ele contemplasse as maravilhas do Senhor. Então, é o que nós estamos precisando hoje. Observar as leis do Senhor, observar o que o Senhor quer para nós e pedir ao Senhor discernimento para que ele venha desvendar nossos olhos, para que não venhamos ser enganados nesses últimos dias. Jesus e os rios de águas vivas. 3.1. O Senhor Jesus se apresenta como fonte de água da vida, conforme eu já mencionei aqui em João 4,10 e João 7,37. Ele é o que satisfaz a sede mais profunda da alma. E no mundo tão árido espiritualmente em Cristo, é possível desfrutar permanentemente de rios de águas vivas. Então, o escritor está dizendo aqui, através da palavra do Senhor, que mesmo estando em tempo tão árido, tão seco, os últimos dias que nós estamos vivendo na terra, na qual Paulo profetizou que seriam tempos difíceis, deixou escrito na sua palavra, na palavra do Senhor. Então, é possível sim viver uma vida saciada na presença de Deus, é possível sim permanecer junto às águas dos ribeiros de Deus, é possível. Então, o professor G.H.C. MacGregor escreveu: Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o que podaria o crescimento da sua alma, mas concedendo-lhe com o dom do Espírito uma fonte interior de satisfação que surge de modo perene e espontâneo de cada necessidade reincidente de refrigério. Então, quando nós lemos aqui, esse ponto de vista aqui do professor, dá a entender que está tendo uma contradição, que quando Jesus fala para a samaritana, se você crê, eu vou lhe dar água e vão brotar como água de vida eterna, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas o que o escritor está querendo nos transmitir aqui é que em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje, é possível sim beber da água da vida e continuar sendo saciado todos os dias pelo Senhor, porque aqui esse texto do escritor, ele quebra a tese de que uma vez salvo, sempre salvo, e não é por aí, irmão. Uma vez salvo, continuar pelejando pela salvação, porque tem a santificação, tem o processo da salvação, que não é simplesmente eu fui me converter e viver a vida da maneira que eu quero, fazer o que eu quero, porque eu já estou salvo. Essa é uma visão errada. Eu já bebi da água, pronto, eu já vou me distanciar do poço e acabou. Não é por aí que funcionam as coisas. Você vai beber da água da vida eterna e através do Espírito Santo você vai receber aqui essa fonte de vida que vão jorrar para a vida eterna. Mas dentro de cada necessidade sua, você precisa diariamente buscar nessa fonte. Jesus estava dizendo para a samaritana que não era necessário mais ela ficar procurando saciar sua sede espiritual, porque a partir daquele dia, dentro dela ia ter fontes de rios que iam saciar, de rios de águas viva e o jorrar de dentro dela. Mas não estava dizendo a ela que a partir daquele momento ela poderia viver a vida da maneira como ela queria. Ela viveu de acordo com o que o Senhor queria para ela. Então ela nunca se afastou da fonte. Ela sempre buscou na fonte que é o Senhor. Está aí um grande erro de muitos pregadores, muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Uma vez provaram da fonte, sai por aí pregando a palavra de Deus, não busca mais a fonte que é o Senhor e começam a pregar um evangelho superficial, algo que muitas vezes não está nem na palavra de Deus. E nós vemos a bagunça que está hoje aí em muita denominação, porque as pessoas não procuram a fonte, porque acreditando que já beberam da água, já é o suficiente. Irmão, nós temos que beber da água todos os dias, assim como nós precisamos da água natural, vinda da torneira, e beber todos os dias para que não venhamos morrer espiritualmente. Nós temos essa fonte dentro de nós que nós precisamos beber todos os dias. O Espírito Santo de Deus está jorrando, então cabe a nós todos os dias saciar nossa sede para que não venhamos morrer espiritualmente. Então essa fonte, ela permanece para sempre. Basta eu e você beber desta água todos os dias, aleluia. Então, deu para entender um pouco isso aí? Parece que houve uma contradição, mas não houve. O escritor colocou um ponto de vista aqui que, analisando-se bem, dá-se a entender que nós não possamos nos afastar da fonte que é o Senhor. Uma vez saciado nossa sede, nós precisamos estar todos os dias saciando a nossa sede na presença do Senhor. Quantas pessoas tomaram uma decisão diante de Jesus Cristo,
se converteram, fizeram uma confissão e desapareceram, nunca mais beberam dessa água. O dia que elas receberam a Cristo como Salvador, foi instalada essa fonte dentro dela, mas elas nunca mais procuraram beber dessa água. Então, que é o Senhor Jesus. Então, irmão, que isso não esteja acontecendo com você, em nome de Jesus de Nazaré. Tópico 3.2, Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias foi um dos profetas do período pós-exílio, depois que o povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém. Portanto, posterior a Ezequiel, o povo tinha retornado para Jerusalém, enquanto a cidade e o templo destruído. Quanta diferença dos tempos de Davi e Salomão, era um tempo repleto de desafio. Deus levanta Zacarias para anunciar a mensagem que confortasse os judeus desencorajados e estimulasse a esperança do povo. Quanto à reconstrução do templo, também de aplicação escatológica. Assim, Jerusalém estava em ruínas, debaixo de jugo de Império Persa, ainda será fonte e provisão de águas correntes que não vão oscilar com as estações, mas vão correr em direção ao leste para o Mar Morto, oeste para o Mar Mediterrâneo, como comentou David J. Ellis aqui. Então, perceba que o profeta Zacarias, ele foi um profeta pós-exílico, ele profetizou depois do cativeiro, depois do profeta Ezequiel, e ele ali, diante de uma catástrofe, diante de um templo derrubado, quanta diferença da Jerusalém, da glória que teve no templo de Salomão para hoje. Os israelitas voltaram do cativeiro, mas não estavam sob o controle do Meso-Persa, então, do povo da Pérsia. E ali o povo não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade de reconstruir o templo, porque não acreditavam mais que poderiam novamente reerguer o templo com a mesma glória de Salomão, ao ponto de Deus usar ali seus profetas para dizer que era para eles restaurar o templo, porque o Senhor, assim como se manifestou nos dias de Salomão, o Senhor iria trazer também manifestação de glória nesse segundo templo, e que eles precisavam reconstruir, porque era desse templo aí que ia jorrar as águas, que iam sarar as nações, que iam ser levados por vários lugares até sarar o mar. Então nós vemos que o profeta Zacarias, o profeta Abacuque, eles trouxeram um grande incentivo, Esdras, Neemias, trouxeram um grande incentivo para a construção desse templo novamente, da onde o Senhor tinha uma promessa para a nação de Israel, e hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje nós temos essa provisão da água saindo desse templo, que é o Senhor Jesus, e hoje nós podemos dizer que nós bebemos da água da vida eterna, porque essas pessoas foram animadas por esse profeta. Deus usou esse profeta para reanimar o seu povo e reconstruir o templo novamente, reconstruir a história do povo de Deus, e esse evangelho não morreu. Cristo veio à terra, morreu e ressuscitou por todos nós, e hoje nós temos acesso a essa fonte. Tópico 3.3. João viu o rio da água da vida, como eu já mencionei aqui. Por causa do pecado, Gênesis 3.24, o homem foi lançado fora do jardim do Éden, onde tinha o rio da árvore da vida, em Gênesis 2.9. Em Apocalipse 22, 1 e 2, João recebe a visão do rio puro de água da vida. Aleluia! A árvore da vida, que estão disponíveis aos que aguardarem a palavra, são purificados no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 7. Bem-aventurados que aproveitam a oportunidade e atendem ao chamado para tomar a água da vida eterna. Então, hoje, João ele teve uma visão da fonte da água da vida, do rio que está no céu, que é o rio da água da vida, o mesmo rio que ali Adão e Eva tiveram acesso, quando Deus criou Adão e Eva, e eles pecaram, e eles foram expulsos ali do paraíso. O homem não teve mais acesso a esse rio da água da vida, mas o João viu na visão que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, todos aqueles que atenderam ao chamado do Senhor, na qual o Senhor está chamando para um conserto, para um arrependimento, para reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, um dia poderão ter acesso novamente a esse rio da água da vida. Hoje nós temos a oportunidade de atender esse chamado. Eu, quando fui chamado, por muitas vezes eu recusei, mas um dia eu disse sim, e esse chamado continua até hoje. O Espírito e a noiva dizem vem. Então, nós, como Igreja do Senhor, estamos pregando a palavra do Senhor, estamos dizendo ao pecador, vem, porque um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus, e um dia nós vamos ali ver o rio da água da vida, assim como no comecinho o homem tinha acesso, nós perdemos o acesso, mas Cristo abriu novamente as portas para que nós tivéssemos maneira de chegar ao céu,
e nos encontrar ali face a face com o nosso Deus. Então a comunhão vai ser restaurada totalmente no dia que nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, hoje o Senhor está com esse chamado aberto. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, nós estamos dizendo que Jesus salva, Jesus cura, batiza e quer te levar para o céu. Cabe a você atender esse chamado para que você venha ter comunhão com o Senhor, venha estar perseverando na presença de Deus, ser fiel ao Senhor, para que um dia você também consiga alcançar a tão esperada salvação que nós aguardamos. Então, eu espero que essa lição tenha tirado muita dúvida de você. Em nome de Jesus, domingo, arrume sua família, seus filhos, vá para a escola dominical, aprender a palavra de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para você através da lição, então o professor vai estar te aguardando domingo. Eu tenho certeza que será uma bênção. E quero fazer uma oração aqui para encerrar em nome de Jesus. Aleluia. Ore comigo nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nesta hora foi lecionado aqui, Deus, sobre a fonte da água da vida, na qual o Senhor mostrou uma visão ao profeta Ezequiel, Deus, das torrentes das águas purificadoras, e essas águas hoje representam, Deus, o Senhor Jesus em nossas vidas como fonte de água da vida. Nós já provamos dessa água e queremos continuar bebendo, Senhor, a cada dia. Deus, meu pedido é que aqueles, Pai, que ainda não beberam desta água, Deus, que eles possam provar da água da vida que é o Senhor. Deus, esta pessoa que está me assistindo nesse momento, que ela seja ricamente abençoada através dessa lição e que o Senhor possa falar com ela no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Amém? Deus possa te abençoar grandemente. Estou muito feliz aqui por você que ficou comigo até o final. Como sempre faço, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, o comentário, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Com certeza será uma bênção. E domingo vá para a escola dominical, como já falei aqui, e Deus tem uma palavra para você. Aprovando Deus, com certeza, semana que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui para dar a lição de número 11. Um novo templo e a restauração do culto. Será uma lição abençoada e eu tenho certeza que nós vamos continuar aprendendo sobre esse livro do profeta Ezequiel. Amém? Deus continue te abençoando. Ore pelo pastor Edri, que eu vou estar orando por você no decorrer da semana. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.